Olá! Para você que está chegando aqui no canal, eu sou Lade Jobim, mentora financeira energética. Sou aquela pessoa que trabalha o seu campo energético, mas diferente de outras pessoas que trabalham o campo energético, eu sou especializada no campo da prosperidade, no campo material, no campo financeiro. Por isso eu sou uma especialista, porque é nisso que eu trabalho. As demandas que chegam a mim, as questões que eu contribuo, que eu ajudo a resolver ali, são questões materiais, questões que se dão no campo do dinheiro, que é esta energia que nos remete à prosperidade. Porque se queremos prosperar neste mundo material, precisamos desta ferramenta, desta energia financeira. Então, se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Acredite, existe algo no seu campo que lhe trouxe até aqui, porque o nosso campo atrai os semelhantes e o universo coloca no nosso caminho o que é necessário. Está em percebermos, está em aceitarmos, certo? Hoje, o que eu vou trazer para vocês? Um assunto que ele está sempre conosco ali. Esta questão, vamos dizer assim, está sempre conosco, mas a gente trata de forma automática, a gente não para se perceber. Então, estes vídeos, esses canais, estes momentos, profissionais como eu, que trabalho na evolução, né, humana, trabalhamos nesse propósito, estudamos neste propósito de contribuir com a jornada, nossa jornada primeiro e depois a jornada do nosso semelhante. A gente traz essas abordagens diferenciadas para que você leve o seu pensamento para outro lugar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso cérebro, este órgão tão primitivo, tão primitivo. O nosso cérebro, ele comanda todas as nossas emoções, ele comanda as nossas atitudes. Ele é um reflexo também da nossa índole, comportamento, né? Então, esta máquina perfeita que é o cérebro humano. Mas, como falei, é um órgão primitivo que veio evoluindo e continua. Nós estamos todos os dias evoluindo a nossa mente. Todos os dias nós estamos expandindo, tanto a questão do órgão, aonde a gente consegue acessar outros lugares, quando mudamos o nosso pensamento, a nossa atitude, nós conseguimos expandir esta massa, como também a frequência dele, né? Se nós fizermos sempre, durante a nossa jornada de vida, fizermos sempre a mesma coisa sistematicamente, o nosso cérebro se mantém acomodado, confortável, e a nossa mente não evolui. Nós ficamos ali naquele quentinho, porque por ser um órgão tão primitivo, ele traz enraizado dores, momentos que os nossos antepassados, que a nossa árvore toda já viveu. A caça, a defesa, a fuga. Por que eu vou sair daqui se aqui tá bom? Isso me dá trabalho, isso requer energia, eu quero acumular energia, eu quero ter uma fonte de energia. Aí nós ficamos lá como os ursos, parados, criando aquela gordurinha, criando aquela reserva. Isso é o que o cérebro primitivo quer. E a nossa mente não consegue sair daquilo, porque aquilo nos domina. Mas para sairmos daquilo, nós temos que ter a compreensão que existe este comportamento. Ah, Lade, mas então eu posso mudar a minha mente, eu posso mudar o meu cérebro. Ninguém muda nada. Mas nos moldamos. Mas nós colocamos outras informações lá dentro que também começam a ficar confortáveis para nós. É como o primeiro dia na academia. A gente chega lá, a gente não sabe qual é o nosso armário, a gente não consegue ligar um aparelho direito, a gente não entende como aquilo funciona, os primeiros 5 minutos não passam, meu Deus, não passa o tempo, e aí o personal diz assim, vai ficar 15 minutos aqui, 20 minutos nesse aparelho, depois eu vou ter que trocar. Meu Deus, são os piores 20 minutos da vida. E ali você está fazendo aquele aquecimento, às vezes numa esteira, e a mente está, meu Deus, né, quanta coisa eu estou fazendo, aí a cabeça vai lá para outro lugar. Ela não está ali. Ela não está, a mente não está. A única forma de ficar ali é o medo de cair da esteira. Aí a pessoa foca naquilo no início, mas vira uma tortura. Passado um tempo, à medida que você vai indo, é automático.
Automático. Você caminha na esteira escutando música, olhando o que está passando lá na televisão da academia, e tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá escutando a sua mentora financeira energética na esteira. Porque o seu cérebro já tem conforto naquilo. O seu cérebro já mandou, já avisou. Os seus neurônios já estão preparados e dizendo, vamos para a academia, está tudo bem, isso aqui é um terreno que nós conhecemos, vamos lá, que aqui está tudo bem, eu conheço, está tudo certo. Nós moldamos, nós nos aprimoramos todos os dias. Às vezes você sai de casa, chega no trabalho, sai do trabalho e vem para casa e você nem viu o percurso. Simplesmente você está entrando na sua garagem. Você não viu nada no caminho, porque você está no automático. Para o seu cérebro aquilo está confortável. E o que eu quero dizer com isso? É confortável só no positivo? Não. Ele acostuma também com outras questões. Que hoje eu trago o tema da catarse. O que é catarse? Catarse é uma limpeza de campo. É tirarmos os excessos. É removermos o que não serve mais. Através de ferramentas. Tem questões, eu tenho uma tristeza lá dentro de mim. É uma tristeza que ela me acompanha lá dentro. Vez ou outra, eu ganhei essa tristeza lá quando aconteceu o fato e essa tristeza se instalou, me levou para o fundo do poço. Foi assim uma coisa penosa, foi horrível. Mas com o passar do tempo, o meu cérebro ele foi acostumando. E ele foi criando fugas e ferramentas lá dentro, ele foi criando gavetinhas para colocar aquilo num lugar, aquela tristeza, que ela não interferisse mais na nossa rotina. O cérebro gosta de rotina. Aquilo ali a gente não gostou, o cérebro não gostou. Então, criou uma fuga. Não vou pensar mais sobre isso. A nossa mente concordou. Quando a gente pensa, parece que está acontecendo de novo. A mente falou assim. E o cérebro falou, não, então vamos fazer diferente. Vamos colocar isso num lugarzinho que a gente não sinta, porque isso aí nos tira da rotina. A gente começa a criar muita coisa aqui. Tá ruim, dá um desgaste energético, a gente não gosta dessa tristeza. Vamos botar lá naquele lugar. Vez ou outra na nossa vida, acontecem situações que disparam aquele gatilho. É uma palavra maldita, é uma situação frustrante, é a história do semelhante, igualzinha a nossa. E aquilo desperta aquela tristeza e volta tudo. Aquela tristeza antiga está hoje no presente comigo e eu sinto na carne aquilo de novo. Que coisa horrível, que triste mesmo. A tristeza antiga ela é muito triste. Lade, mas e aí? Tu vai apagar essa tristeza antiga? É isso que tu vai fazer? É isso que tu tá me dizendo que a gente faz? Não. A gente encara a tristeza antiga e internamente a gente faz um trabalho para resolver essa tristeza antiga através de comandos, aonde a gente trabalha o nosso cérebro e a nossa mente. Trabalhamos os nossos neurônios para que aquilo pare de reverberar como um problema, como uma coisa desgastante, como algo que nos tira o foco, que suga a nossa energia. Agora daí quando eu pensar naquela tristeza, eu vou ficar alegre? Não. Mas você vai pensar como algo que você precisava passar. Há uma aceitação, há um perdão, há uma resolução daquela questão. Ela deixa de ser a tristeza antiga. Ela vira outra coisa lá que o nosso cérebro daí diz assim, isso aí tudo bem, isso aí não me desgasta. E quando lá um dia surgir aquele que era um gatilho, ou surgir o nosso semelhante com a dor igual a nossa, porque tem dores que você não quer pensar, mas o universo sabe que você tem essa questão para resolver, e ele coloca na sua frente a pessoa com um problema igualzinho seu. E você tem um espelho na sua frente. E você tem que olhar para o espelho. E aí como é que você vai aconselhar ou ajudar o seu semelhante com uma dor que nem você consegue resolver? Mas somos obrigados a resolver, Lade? Não somos obrigados a resolver. Mas quando resolvemos, é isso que nos dá a leveza. É isso que nos dá conforto. Para daí pularmos para outra questão. E o nosso cérebro viver em harmonia conosco. E a gente não viver no modo fuga.
Porque ele primitivamente viveu no modo fuga. Originalmente, nós estamos só querendo sobreviver. Sobreviver, não viver. Hoje não, hoje a evolução nos diz que nós temos esse direito, nós viemos para mais. O universo nos deu abundância, nos deu conhecimento, nos deu uma mente pensante, criativa. Não, mas eu tô tão focada nas minhas dores, que eu não consigo ser criativa, que eu não consigo ser autêntica, que eu não consigo mais ser verdadeira. Vamos trabalhar essa tristeza antiga? Sabe aonde que ela está guardada aí dentro? Então, a mentoria financeira energética, ela trabalha nesse sentido. Por que uma mentoria? Porque é um programa. Eu não trabalho com sessões avulsas. Né? Lade, então eu quero trabalhar essa questão que tu falou, catarse, eu quero trabalhar isso. Não. É um programa, é um passo a passo, onde o seu campo energético vai me dizer qual é o momento de nós trabalharmos as suas catarses, quando nós vamos limpar o seu campo. Talvez você já chegue a mim em catarse. As situações estão tão pesadas, está tudo tão pesado, está tudo tão carregado, que a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é abrir espaço nesse seu campo. Você já chega em catarse. Você já está nesse fundo de poço. É fácil, é leve, Lade. É quando você tem compreensão e você tem amparo. Você tem uma pessoa trabalhando no seu campo energético para você, com você. Porque a primeira pessoa que eu ancoro, meu primeiro trabalho do dia, é mandar energia para você. Para você, meu mentorado. Depois outras demandas profissionais vêm. Mas o primeiro passo é isso. Para mim também. Para que eu tenha essa energia, para que eu tenha essa criatividade, para que eu tenha a coragem de me expor, o que é um grande bloqueio também, e que se torna uma catarse. E numa empresa, Lade, o que vem a ser uma catarse numa empresa? Às vezes, muitas vezes, essa empresa ela já tem um peso do passado. Às vezes a empresa já começou de uma forma errada, já começou como dava. Para a época era assim, foi o que deu para fazer. Só que depois essa empresa teve uma expansão, o universo proporcionou abundância, você começou a ter o reconhecimento do seu trabalho, porém você não limpou aquele peso do passado, aquela energia de dívida, traumas naquele CNPJ, porque a empresa é um organismo vivo, é um campo de energia, e se você não limpa aquele campo de energia, aquilo sempre vai estar ali impregnado. Então não é só você, empresário, empreendedor, profissional, que deve cuidar, que deve procurar limpar o seu campo. Você precisa limpar o campo da sua empresa também, mas a gente começa limpando o quê? O campo do empresário. Tem que limpar este campo. Nós temos dentro deste processo, nós temos a parte da empresa, a parte do empresário, nós temos emoções ocultas. Emoções, se vocês ouviram um barulhão aqui, chegou a chuva. Nós temos emoções, catarse do universo, limpeza do universo, abrindo espaço, bem chuva, né? E nós temos o campo da liberação. O que é liberação? É liberar, é tirar. É o luto das nossas versões. É o choro retido. Luto de versões, lá de que vem a ser luto de versões? Às vezes, nós precisamos abandonar quem nós éramos. Eu já passei por este luto de versões. Eu sempre brinco que eu fui várias em uma só. Eu tive várias vidas nesta existência. Eu estou fazendo várias caminhadas. Eu estou tendo várias vidas. Talvez porque lá no início eu tenha atropelado processos e não me permiti viver. Eu entrei no modo fuga. Talvez você tenha entrado no modo fuga. Talvez você esteja vivendo em catarse. Você está vivendo em catarse. Você está sempre em autonegação. Você tem culpas paralisantes. Você tem uma fúria oculta. A fúria oculta é algo que nos dá uma explosão interna. Uma fúria oculta não é uma
Você nem sabe do porquê você tem essa fúria oculta. Você é uma explosão. Você pensa com o fígado. Eu já fui essa mulher, explosão, que pensava com o fígado. Porque vivia no modo fuga. Porque vivia no desespero. Por quê? Porque atropelava processos. Porque não conseguia celebrar vitórias. Porque não conseguia me ver expansiva. Porque não me achava merecedora da felicidade porque atropelei processos. À medida que nós vamos deixando coisas importantes para trás, nós vamos vivendo em catarses. A gente só faz o que precisa fazer. Modo sobrevivência, modo fuga. Por quê? Porque este cérebro é primitivo. E nós nos permitimos sermos primitivos. A gente tem, se vocês olharem próximo a vocês, talvez até dentro de casa, vocês vão perceber pessoas que têm este cérebro mais primitivo. Lembrem do comportamento dos primatas. Como se comportavam os primatas? Qual era o objetivo deles? Sobreviver. Procriar. Não deixar a raça se extinguir. As mulheres viviam para procriar, os homens para prover e para defender as suas crias. Mulheres viravam leoas. Mulheres lutavam para defender as suas crias. Mulheres viviam em cavernas. Homens viviam em cavernas. E nós lutávamos como bichos para defender as nossas crias. E o homem, aquele provedor, cuidava da mulher quando estava grávida ali, esperando a continuação da raça. Era esse o objetivo. Comer e sobreviver. Né? Vivíamos desse jeito. E isso está enraizado lá no nosso cérebro. E nós nem percebemos. Né? A gente vai lá, faz um botox, né? Vai para um spa, tá toda linda. Nossa, casa de frente para o mar, maravilhosa. Vou para casa de veraneio, vou para a serra, final de semana com os amigos, churrasquinho, que gaúcho gosta de um churrasco. Gosta, né? Tá lá no primitivo, o churrasco, lá na nossa origem. Então, e o cérebro primitivo, vivendo no modo automático, não querendo sair da catarse, não querendo limpar as culpas familiares, não querendo limpar as memórias traumáticas. Não quero. Não quero, não preciso. Autorização de sentir. Ai, que conversa é essa, autorização para sentir? Você nem se dá conta que você não se autoriza a sentir. Porque se você tivesse esse empoderamento de sentir, talvez muitos males que você sente e muitas fugas que você promove não aconteceriam. O próprio churrasquinho, as festinhas e as reuniõezinhas de pouco conteúdo são fugas. Fuga da rotina, fuga da mesmice. Porque se nós limparmos este espaço, se nós abrirmos mais espaço, talvez a gente comece a querer andar com aquelas pessoas mais pensantes. Talvez a gente comece a querer sentar em outras mesas. Não sei, me deu uma vontade. A pessoa passou pelo processo de catarse, né? Me deu uma vontade de ir num lugar, de comprar um livro, ler algo diferente, procurar um conteúdo diferente, sair do modo automático. Me deu vontade de fazer algo maior, porque abriu espaço, porque aceitou limpar este processo, esta catarse. Então, catarse nada mais é do que abrir espaço, liberar o campo. Eu já trouxe esse assunto aqui no canal Catarse, já trouxe, né? E se você me segue, você tem acesso a mais conteúdos, né? Então, eu tenho um conteúdo público, né? Mas se você achar interessante o canal, já segue o canal e já aciona o sininho para você receber notificações quando chega conteúdo novo aí no canal, tá? Então, com relação a catarse, é essa mensagem que eu queria mandar para vocês, né? Onde eu falo que o nosso cérebro ele é primitivo, então é confortável omitirmos de nós mesmos as nossas dores. Mas chega um ponto que você manipula tanto e bota tanta coisa e tanta gavetinha que isso começa
começa a aflorar, começa a expurgar da forma mais errada e no pior momento. E talvez o universo perceba que você não quer aceitar e evoluir por amor. Então ele diz, vai ser na dor. E se você é uma pessoa que valoriza muito o material, você botou a sua vida em função disso, né, nessa energia do material, né, eu preciso de dinheiro, eu preciso crescer, eu preciso melhorar, a minha empresa tem que crescer, você está muito focado no material, a primeira coisa que vai começar a ter escassez é o lado financeiro. Você vai aumentar as suas lutas, você vai aumentar as suas batalhas, e você vai dizer assim, eu não sei o que acontece. Chega no ponto que trava, chega no ponto que não vai. Eu acho que eu fico com medo, eu acho que eu atraio isso para mim. Você abre aquelas gavetas e o seu cérebro fechou. E começa realmente a viver em catarse. Então o que é interessante? Vai lá e limpa isso. E abre espaço. E viva plenamente. E diga para o seu cérebro, eu posso pensar nesta dor, porque ela está resolvida. Eu me trabalhei. Cérebro, a gente é parceiro. Sai do modo primitivo. Vamos para frente, porque foguete não tem ré. Vamos lá, cérebro. Se você quer acompanhar o conteúdo, quer saber mais, continue aqui no canal, acione o sininho, que na sequência vem a placa Catarse, que eu vou fazer o mapeamento de um mentorado e apresentar aqui no canal. Espero por vocês no próximo vídeo. Até logo!